Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. Quero trazer uma mensagem do coração de Deus para nossas vidas nessa manhã. Amém? Antes de ler a palavra de Deus, quero fazer uma pergunta para você. Onde você tem depositado a sua confiança? Pense um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus de hoje está no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Até aqui. Glórias a Deus por essa palavra. Irmãos, aqui nós vemos mais um testemunho, mais um exemplo que Davi deixou registrado na palavra do Senhor. Davi, ele tinha uma intimidade com o Pai. E ele acreditava, ele confiava plenamente naquilo que Deus era poderoso para fazer na vida dele. A confiança de Davi sempre esteve nas mãos de Deus. E por que, irmãos, eu estou ministrando essa palavra nessa manhã? Simplesmente para trazer ao seu coração, para ressuscitar no seu coração a confiança, para você pensar, viver como o salmista Davi viveu e deixou aqui registrado. Confie no Senhor, independente do tamanho da sua luta. Deus, ele é poderoso e ele está cuidando de tudo. Amém? Eu estava aqui, irmãos, olhando um pequeno folder que trouxe essa palavra ao meu coração. E esse folder é um daqueles envelopes, um folder quando nós fazemos as metas, os nossos sonhos, a cada ano, né? Como a gente tem costume de fazer na igreja. Porém, esse folder tem algo especial. A data dele é de 2006. E eu comecei a ler aqui os pedidos e comecei a lembrar de tudo que Deus fez já na minha vida. E esse folder, ele traz algo interessante que eu quero passar com vocês. Ele fala sobre um propósito que tinha na igreja, né, nesse momento, em 2006. E o nome do propósito se chama Encontrando Esperança aos Pés da Cruz. Irmãos, falou muito no meu coração esse tema. Porque onde nós devemos encontrar esperança, irmãos? Somente na cruz de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E esse propósito, irmãos, que foi feito em 2006, algo particular da minha vida, eu quero compartilhar com vocês. Dentro do propósito, existe aqui alguns pontos como compromisso que eu deveria fazer. Um dos pontos é palavra, meditar na palavra, oração, conversar com o Pai. Não adiantava simplesmente eu escrever os meus sonhos, os meus pedidos. O propósito me chamava para orar, para conversar com Deus. O terceiro ponto era o jejum. Eu precisava fazer um jejum dentro desse compromisso. E o quarto, a adoração. Louvar a Deus, adorar o nosso Senhor. Irmãos, então aqui da minha parte, dentro desse propósito, no ano de 2006, havia 4 compromissos que eu assumi junto a Deus. E agora eu quero falar sobre os pedidos que eu fiz. E para a glória de Deus, irmãos, com o coração muito alegre, eu quero te dizer, como um testemunho vivo, que dentre os 6 pedidos que eu fiz para Deus, todos foram realizados para a glória dele. O primeiro pedido, irmãos, que eu fiz aqui era sobre a salvação do meu pai. Meu pai, ele era viciado no álcool desde jovem, havia muitos problemas, muitas dificuldades com indo ao bar. Era praticamente impossível uma transformação nesse homem aos olhos de outros homens para pessoas que não confiam em Deus. Porém, eu entreguei nas mãos do Senhor e fiz esse propósito pedindo a salvação e a libertação do meu pai. Demorou um pouco, irmãos, praticamente mais de 15 anos. Mas no fim da vida do meu pai, eu pude ver a mão do Senhor o livrando e trazendo a salvação. Era nítido a transformação que Deus fez na vida do meu pai. E eu glorifico ao Senhor por tudo que ele fez. E eu creio de coração que meu pai foi salvo antes de falecer. Para ti, meus queridos,
confie no Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus. O segundo ponto, irmãos, aqui eu estava jovem, já namorando com a minha esposa, porém nós não tínhamos um apartamento e nós queríamos casar. O segundo pedido foi um apartamento para Deus. O Senhor nos concedeu. O terceiro foi a bênção de Deus no nosso casamento. Hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer com o coração muito feliz que o meu casamento é muito abençoado porque o Espírito Santo, porque nós permitimos e pedimos para Jesus reinar no nosso casamento. Nós temos vivido as bênçãos de Deus no nosso matrimônio. O quarto pedido, irmãos, batismo com o Espírito Santo. Hoje eu sinto a presença do Espírito Santo em minha vida. O quinto pedido foi um cargo no administrativo, comercial, na empresa que eu trabalhava, porque eu já estava fazendo faculdade. E eu era muito tímido, eu tinha fobia de falar em público, porém o Senhor me abençoou e me fez conquistar degraus dentro da empresa. E o sexto era um salário melhor, para poder casar e abençoar a minha família. E Deus me abençoou naquela época. Irmãos, por que eu estou dividindo tudo isso com vocês? Primeiro, para te dizer, como um salmista nos ensinou aqui nos Salmos, o Espírito Santo está dizendo para nós essa manhã, confie no Senhor. Segundo, faça um propósito. Assim como o exemplo da minha vida, um testemunho vivo da minha vida, irmãos, faça um propósito com o Senhor. Faça um compromisso, coloque na sua vida a palavra, leia a palavra, ore ao Senhor, faça um jejum, adore ao Senhor todos os dias e peça ao Pai que a vontade dele seja feita na sua vida. Quero, irmãos, te encorajar a fazer um propósito ao nosso Deus. Amém? Confie, busque a Deus e Ele lhe irá conceder conforme a vontade dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o meu testemunho sirva, Senhor, para abençoar a vida dos teus filhos. E tudo que está difícil, Pai, talvez impossível aos olhos dos teus filhos, Pai, que venha neste momento acreditar, Senhor, ser encorajado pela Tua palavra e que eles venham viver, Pai, e declarar assim como o salmista declarou, Senhor, que alguns confiam em carros, em cavalos, mas nós, os Teus filhos, Senhor, confiamos em Ti. Meu Deus, abençoa, Senhor, nesta manhã os Teus filhos, abençoa a família, Pai, livra de todo o mal, Senhor, e traga, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a casa, a família, a saúde, Pai, a parte financeira, Pai, e os sonhos, as metas, aquilo que os Teus filhos estão, Senhor, no coração agora, Pai, ressuscitando sonhos, meu Deus, que todos venham, Senhor, escrever, venham fazer um compromisso com o Senhor, que venham, Senhor, dentro desse compromisso te adorar, ler a Tua palavra, Pai, falar contigo, Senhor, e confiar plenamente que o Senhor é poderoso para abençoar a cada vida, Senhor, e que os Teus sonhos, que a Tua vontade irá prevalecer na vida deles. Meu Deus, eu oro agradecendo por mais essa manhã, pela essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém.